Bom, pessoal, continuando então a nossa análise do retificador de meia onda, eu quero apresentar para vocês hoje mais algumas fórmulas importantes para a gente entender o funcionamento dele. A primeira delas é a frequência na carga, que eu vou chamar de FRL, frequência na carga. Qual vai ser a frequência que eu vou ter nessa meia onda aqui na carga? Bom, gente, se vocês repararem, o período do sinal aqui na carga, ou seja, o tempo que o ciclo leva para acontecer, é exatamente igual ao período do sinal aqui no secundário do transformador. Percebam que os dois períodos começam e terminam ao mesmo tempo, de maneira que o período desse sinal aqui na carga é exatamente igual ao período do sinal que eu tenho no secundário do transformador. Por isso, se os períodos são iguais, a frequência também vai ser igual. De modo que eu posso escrever que a frequência na carga é igual à frequência do sinal no secundário do transformador, ou seja, a frequência que eu tenho aqui, nesse ponto, que por sua vez vai ser igual à frequência que eu tenho no primário, a frequência desse sinal que entra no primário do transformador, até porque, como vocês já sabem, o transformador ele não muda a frequência do sinal, ele mexe apenas na amplitude dele. Então, no retificador de meia onda, a frequência desse sinal de meia onda aqui na carga é exatamente igual à frequência do sinal de entrada do retificador. Então, é muito simples, as frequências não vão mudar ao longo do circuito. A frequência que entra no primário vai sair no secundário e vai ser a mesma frequência que eu vou ter na carga. O cálculo da frequência é importante para quando a gente colocar um filtro nesse retificador aqui. O que é um filtro? Como nós vimos, é o acréscimo de um capacitor em paralelo com a carga. Quando a gente colocar esse capacitor, esse filtro na carga, o conhecimento da frequência vai ser importante para a gente. A gente tem que saber a frequência na carga para conseguir definir o melhor valor de capacitor, o melhor valor de filtro que eu vou ter no meu retificador. Então, as frequências, no caso do retificador de meia onda, não se alteram. Como nós estamos vendo, esse sinal de meia onda aqui, ele tem um valor de pico, que nós chamamos de VRLP, mas existem dois valores muito importantes que a gente usa para medir esse sinal aqui num retificador de meia onda, além da tensão de pico dele. Quais são esses outros dois valores importantes? Então, aqui na carga seriam a tensão média na carga, que eu vou chamar de VRL MED, ou seja, tensão média na carga. Que, como vocês viram lá no nosso curso de corrente alternada, a tensão média de um sinal de meia onda é dado pela tensão de pico multiplicado por uma constante, 0,318. E aqui é a mesma coisa. A tensão média desse sinal aqui vai ser a tensão de pico dele, que nós chamamos de VRLP, multiplicado por 0,318. Então, essa vai ser a fórmula da tensão média desse sinal aqui de meia onda na carga. Esse é o primeiro que eu comentei com vocês, a tensão média desse sinal aqui. E, para finalizar, eu posso calcular também a tensão eficaz desse sinal, que nós vamos chamar de tensão VRL RMS, ou seja, tensão eficaz na carga, que, como vocês viram também no nosso curso de corrente alternada, a tensão eficaz de um sinal de meia onda é dado pela tensão de pico dividido por 2. Então, a tensão de pico na carga, como a gente está trabalhando com a carga aqui, eu vou usar a tensão de pico na carga dividido por 2. Essa, então, é a tensão eficaz desse sinal de meia onda na carga. Então, essas três fórmulas novas que nós estamos vendo nessa aula não são nenhuma novidade. A da tensão média e da tensão eficaz, nós já vimos elas antes no curso de corrente alternada. Se você não fez o curso de corrente alternada, saiba que você tem que fazer esse curso antes de fazer o curso de eletrônica analógica, porque ele é pré-requisito, para vocês conseguirem entender muitas das coisas que nós estamos falando aqui. E a frequência
é a mesma, e isso é bem óbvio. Se a gente olhar o período dos dois sinais, a gente vai ver que a frequência do sinal na carga é a mesma frequência do sinal que entra no retificador. Tá? Então, no total, são essas 6 fórmulas que nós usamos no retificador de meia onda, e a maior parte delas vocês não precisam decorar, vocês têm que saber de onde elas vêm. É o caso aqui da maioria das fórmulas. E eu espero que o funcionamento do retificador, de onde veio cada uma dessas fórmulas, eu espero que já esteja bem fresco na mente de vocês. Tá? Qualquer coisa é só rever o vídeo, e se vocês tiverem dúvidas, entrem no nosso site www.gvensino.com.br. Lá tem um fórum onde eu e outros internautas vamos ajudar vocês nas dúvidas, nos questionamentos que vocês tiverem. Muito obrigado e até a próxima.